R$ 5 por essa porcaria? Vai procurar um emprego de verdade. A frase ecoou na calçada. As pessoas riram. Ele só baixou os olhos. E seguiu. Mas o que ninguém sabia é que aquele vendedor ambulante estava prestes a virar patrão. E que o mundo giraria mais cedo do que esperavam. Todos os dias, às 6 da manhã, seu Nelson arrastava o carrinho de frutas até a esquina da avenida principal. Mesmo lugar, mesmo cuidado, mesmo silêncio. Tinha 47 anos, 3 filhos, e uma fé que só quem já perdeu tudo entende. Vendia com gentileza. Separava as frutas com mãos firmes. Limpava as cascas com pano úmido. Colocava uma cadeira ao lado para os mais velhos esperarem o ônibus com sombra. Chamavam de seu Nelson do Mamão. E ele sorria com orgulho, porque era pouco, mas era dele. Às vezes, os clientes passavam fingindo que não viam. Outros escolhiam demais, pechinchavam, desdenhavam. Ele entendia. Na cidade, ser vendedor de rua ainda era sinônimo de fracasso. E ele sabia o que as pessoas pensavam, mas o que elas não sabiam é que aquele carrinho sustentava 3 bocas, pagava aluguel e segurava um homem que todo dia acordava com dor no joelho. E mesmo assim, levantava. Os vizinhos respeitavam, os motoristas acenavam, as crianças ganhavam banana de brinde. Nelson fazia da rua um lugar mais gentil, mesmo que ninguém dissesse obrigado. Um dia, sua filha mais nova perguntou: "Pai, você não cansa de ser sempre o mesmo?" Ele pensou e respondeu com calma: "Canso, mas minha calma sustenta essa casa." E voltou a empilhar os abacates com carinho. Se você está gostando dessa história, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, compartilhe e se inscreva no canal. Talvez você também já tenha segurado o mundo inteiro com um carrinho pequeno e ninguém viu. Era uma terça-feira qualquer. Sol forte, trânsito agitado, gente com pressa e pouca paciência. Seu Nelson ajeitava os mamões como sempre fazia quando um carro preto parou em frente. 2 homens desceram. Terno, relógio, pressa. Um deles apontou para uma bandeja e perguntou direto: "Tá quanto essa porcaria aí?" Nelson respondeu com educação: "É mamão formosa, moço. R$ 5 o quilo, mas tá bem docinho." O homem riu, mas não com graça. R$ 5 nisso? Tá de brincadeira, né? Quer enriquecer vendendo fruta na calçada agora? As pessoas ao redor riram, não todas, mas o suficiente para doer. Um rapaz filmou, outro comentou: "É por isso que o país não vai pra frente." Seu Nelson tentou sorrir, tentou manter a calma. "É só meu trabalho, moço. Se não quiser, tudo bem." Mas o homem seguiu. "Teu trabalho devia ser arrumar emprego de verdade. Ficar aí no meio da rua, vendendo lixo." O filho mais velho de Nelson estava por perto e ouviu. Foi pra cima. Mas o pai segurou no braço, firme. "Não vale a pena. Vai pra casa." E voltou pro carrinho. Em silêncio. O rosto duro, mas o olho quase quebrando. Naquela noite não jantou, não conversou, não conseguiu dormir. Porque não era só o insulto. Era a sensação de ser invisível, de não ter valor, de ser julgado por fazer o que precisava. No dia seguinte, não foi pra calçada, nem no outro. O carrinho ficou encostado, as frutas encalhadas, e o orgulho, machucado demais para ser empurrado rua abaixo. Os dias seguintes foram de silêncio. Nelson acordava cedo, mas não saía. Sentava no quintal, olhando para o céu nublado, sentindo o tempo escorrer. A mulher, preocupada, falava pouco. Os filhos respeitavam. Só Júlia, a caçula, não aguentou. "Pai, você não é o que aquele homem falou. O senhor é o que sustenta essa casa. Até quando não vende?" Ele tentou sorrir, mas o rosto pesava mais que o corpo. Uma semana depois, levantou antes do sol. Desceu até o pequeno quartinho nos fundos da casa. E ficou ali. Horas. Separando cadernos antigos. Rabiscando ideias. Fazendo contas. E foi ali, entre uma caixa de madeira e um saco de limão, que pensou alto pela primeira vez. "E se eu criasse algo meu? Algo que não dependa da calçada?" Começou pequeno. Pegou o que restava das frutas. Cortou, embalou, colocou etiquetas feitas à mão. Criou o nome "Da Calçada pro Coração." Slogan: natural como tem que ser.
Os filhos ajudaram. Júlia fez os desenhos. A mulher, mesmo desconfiada, apoiou. Com vergonha de se expor, Nelson pediu ajuda ao sobrinho para criar uma página simples na internet. Começou a divulgar no bairro, entregar porta a porta, pedir que os vizinhos recomendassem. E a primeira mensagem de cliente veio com um pedido curioso. Quero 2 kits. E por favor mantenha esse cuidado, parece que foi feito com alma. Nelson leu, engoliu em seco e respondeu. Foi. Nascia ali um novo começo. Pequeno, frágil, mas inteiro. Não era mais só sobre vender fruta. Era sobre recuperar o próprio nome. Em 2 meses, a cozinha virou produção. A garagem virou estoque. E o quintal, ponto de entrega. Os kits da calçada pro coração começaram a circular. Primeiro entre vizinhos. Depois, em escolas, consultórios, salões de beleza. Cada embalagem ia com um bilhete. Feito por quem acredita que o natural ainda sustenta. As pessoas começaram a comentar. É do moço da feira, né? Aquele senhor calmo, sempre sorridente? Pois é, tá fazendo bonito. Nelson não fazia vídeos. Não fazia promoções. Nem gravava reels. Só fazia com verdade. Com limpeza. Com cuidado. E o que é feito com verdade encontra eco. Um dia, recebeu uma proposta de uma pequena mercearia. A gente quer vender seu kit aqui. Traz uma amostra? Ele levou, de camisa passada, com um aperto no peito. A dona da loja experimentou, leu o bilhete e disse: Você devia ter uma marca sua. Ele respondeu: Tenho, só não sabia que já era. As vendas triplicaram. O nome circulava. E as pessoas ligavam não só pelas frutas, mas pelo significado. Era mais que um produto. Era a história dele, picada, embalada e entregue com alma. E um dia, parado na porta de casa, observando os filhos organizando pedidos, pensou: talvez eu nunca tenha sido pequeno. Só plantaram isso em mim. E sorriu. Era uma segunda-feira comum. Seu Nelson organizava os pedidos quando um carro preto estacionou na frente da casa. O mesmo modelo, mesma cor. Desceu um homem, roupas mais simples, rosto abatido, papel na mão, bateu palma, esperou. Nelson abriu o portão com calma. O homem hesitou. O senhor é o dono da marca da calçada pro coração, né? Sim. Ele assentiu. Sério. Eu vi que estão contratando entregador. Fiquei sabendo pelo meu primo. Tenho moto, experiência. E preciso muito. Foi aí que reconheceu o rosto. Era o mesmo homem que o humilhou na calçada. Mas agora, os olhos não tinham arrogância. Tinham fome, medo, vergonha. Nelson respirou fundo. Quase disse não. Quase lembrou tudo. Quase fechou a porta. Mas lembrou do filho, do bilhete, das madrugadas de dor. E respondeu: Pode começar amanhã, mas aqui a gente trata todo mundo com respeito, inclusive o cliente. O homem engoliu seco. Assentiu. Sim, senhor. Obrigado. Mesmo. No dia seguinte chegou cedo, uniforme limpo, postura humilde. Fez as entregas sem reclamar. Cumprimentou os filhos de Nelson. E ao final do dia, se aproximou com um envelope. Se quiser descontar o que eu fiz aquele dia, eu entenderia. Nelson olhou, depois para o céu, depois para o próprio carrinho encostado na parede, e respondeu: Eu não tô aqui para descontar, tô aqui para seguir. E voltou para dentro. Sem heroísmo, sem discurso. Porque quando a justiça chega, o silêncio fala por você. Hoje Nelson ainda acorda cedo. Não para puxar carrinho, mas para coordenar uma pequena equipe que ajuda a levar comida de verdade para casas que aprenderam a valorizar o simples. Não ficou rico, mas ficou em paz. A antiga calçada agora é jardim. Ali, ele senta com a esposa, toma café e observa os filhos tocando o negócio. Os vizinhos comentam com orgulho. Os filhos respeitam com silêncio. E a filha Júlia, agora adolescente, volta e meia diz: Pai, seu nome tá em tudo isso aqui. E eu falo dele com o maior orgulho. O homem que o humilhou
Continua trabalhando com ele. É esforçado, respeitoso, calado. E Nelson não trata com frieza, nem com superioridade. Trata com humanidade. Porque ele entendeu. Quem machuca, às vezes, é só quem ainda não aprendeu a sentir. Hoje, ele não precisa contar a própria história. Ela tá nas embalagens, no sabor, no cuidado e, principalmente, na forma como ele nunca deixou que a dor o transformasse em espinho. Se essa história te tocou, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Porque talvez você também já tenha sido humilhado. Talvez ainda esteja empurrando seu carrinho com a alma remendada. Mas saiba, o mundo gira. E quem segue de pé, com verdade, sempre encontra o próprio lugar. Ele vendia fruta. Foi chamado de nada. Hoje alimenta muitos, inclusive quem o tratou como ninguém.